Bom dia todo mundo aí. Vamos bater um papo sobre melanoage, sobre o tratamento e o que a gente tem observado aí nas discussões dos grupos, né? Sobre resultados, né? Ou seja, a gente pode talvez colocar da seguinte forma: qual o tempo que eu tenho de resultado com o melanoage? Qual é a velocidade que eu vou ter com o melanoage no tratamento, né? Isso um questionamento normal, razoável, porque a maioria normalmente adquire o produto com uma expectativa de resolver o seu problema de forma rápida. E aí o dizer forma rápida é importante porque a nossa fala vai em encontro a essa situação, é uma necessidade de uma reflexão muito importante no tratamento, né? E com isso nós podemos distinguir caso a caso. Nós vamos ter pessoas que vão ter resultados rápidos ou relativamente rápidos, né? Ou seja, nas primeiras semanas a pessoa tem um resultado extraordinário e aí ela posta maravilhada, mas isso causa em pessoas que não estão tendo esse resultado rápido uma ideia é o seguinte: poxa, o produto só faz efeito nela. Mas não é isso. Você vai ter resultados rápidos, resultados medianos em termos de tempo e resultados que vão vir com um tempo maior, ou seja, você vai ter que persistir um pouco mais no tratamento com melanoage. E falando do tratamento com melanoage, nós estamos falando de um tratamento que é o tratamento home care. Vamos mais uma vez falar sobre o que é tratamento home care. O tratamento home care é aquele tratamento que você compra um produto, leva para casa e usa em casa. Home, casa, care, cuidado. Cuidados em casa. Então, você vai adquirir um produto, vai levar para casa e você vai começar o tratamento. Ponto. Isso é o que o melanoage propõe. O melanoage ele tem uma proposta de tratamento home care. E aí, como é que nós vamos entender? Nós vamos entender o seguinte: eu tenho um problema, que é o melasma, mancha na pele. Falando de mancha na pele, tá, gente? Mancha na pele tem vários tipos de manchas na pele, tá? Você pode ter uma mancha causada por algum tipo de contato, alguma queimadura, acne, contatos com algum tipo de substância. Mas o melasma, na qual o melanoage foi proposto em termos de tratamento, é aquele melasma que vem ao longo da vida, como a gente vem falando, causado pela exposição ao sol, né? E isso vem na infância. Então, na infância, a exposição do sol é o principal motivo, né? Então, quando criança, a gente se expõe ao sol e aí a gente vai levando, carregando esses raios ultravioletas na nossa pele. Ela vai modificando as células, que são os melanócitos, que são responsáveis pela melanina. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, com o passar do tempo, você chega na adolescência, você chega na juventude, aí você começa a ter questões hormonais. Aí as questões hormonais vão aumentando mais ainda a característica desse melasma. Nós temos também uma questão que é genética, né? Nós temos um grupo de pessoas que, por questões genéticas, vão ter um melasma diferenciado, um melasma mais profundo. A gente também vai falar sobre isso. E você tem também aí a pessoa, né, na sua juventude, encontra o amado, casa e começa a usar anticoncepcionais. Os anticoncepcionais também são fatores que agravam, né, o melasma. E a pessoa também engravida. E aí você tem, durante a gravidez, o que a gente chama de cloasma gravídico. O nome desse melasma nesse período é cloasma gravídico. E aí a pessoa tem a criança, etc., bênção de Deus, né? Mas tudo isso tem alguns fatores relacionados ao melasma. Então o melasma é isso. O melasma
é um problema que a gente vem carreando desde a infância, passando pela juventude, e aí a gente vai caminhando. E fatores hormonais, alguns medicamentos, alguns hábitos que não são saudáveis, como o tabagismo, o alcoolismo, problemas hepáticos, né? Porque o álcool ataca o fígado ele é um órgão que vai desintoxicar o corpo, e aí de repente tem todo esse fator. Né? Nós não queremos aqui julgar ninguém, né, nesse aspecto, né, de questões de tabagismo, de álcool, mas são fatores ligados ao melasma, certo? Bem, então isso é o melasma. O melasma, então, é essa mancha causada por todos esses aspectos aí que foram citados. E aí, como é que eu fico? Né? Então, eu estou usando o Melanoage, né? Eu estou num tratamento e eu quero saber o seguinte: o meu tratamento ele vai ser resolvido em 30 dias? 60 dias? 90 dias? 120 dias? Um ano? 2 anos? Não é assim? Essa é a grande pergunta. Mas o que a gente pode dizer é o seguinte: o Melanoage é um produto eficaz. Ponto. O Melanoage foi um produto testado, foi utilizado em teste, e em 30 dias nós tivemos 93% de resultados. Nesses 93%, nós tivemos um grupo que teve um resultado pequeno, mas teve. Teve um resultado mediano, mas teve. Um resultado bom, excelente, que teve. Mas nós tivemos 93%, então nós temos 7 pessoas que durante 30 dias não tiveram resultado. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte: o Melanoage, ele vai sim estabelecer um resultado no seu corpo, na sua pele, na sua derme, na sua epiderme, né, que eu vou falar agora. Mas você precisa entender que você está usando um produto e esse produto vai agir, então é ação e reação. E essa reação você tem que estar atenta, porque na verdade vai depender do tipo de melasma que você tem e qual profundidade, qual o nível, qual o grau que esse melasma está comprometido na sua pele. E só tem um jeito: você começando um tratamento, ok? Então, o que eu te peço para você entender, né? O melasma ele está relacionado à pele. Nós temos a epiderme, nós temos a derme, certo? Existem melasmas que estão na epiderme. Então, vamos colocar a mão dessa forma. Nessa primeira camada, nós temos a epiderme, é uma camada mais superficial. Nessa segunda camada, nós temos a derme, que é uma camada mais profunda. Se o seu melasma ele atingiu a epiderme, talvez você tenha um resultado mais rápido. Você tem mancha, está na sua pele, mas ele vai agir aqui, ó, na epiderme. Mas se o seu melasma aprofundou a ponto de chegar na derme, e aí todos aqueles fatores que eu falei com vocês, tudo aquilo que eu comentei com vocês sobre hormônios, medicamentos, maus hábitos, o sol em excesso que você tomou na infância, e às vezes você continua tomando sol, às vezes você continua trabalhando em locais quentes. Uma outra coisa, os raios ligados ao computador, ao celular, eles são responsáveis também para escurecimento desse melasma. Então, se o seu melasma atingiu a derme, você vai ter que ter muita paciência para começar a entender que o seu tratamento talvez não seja em 30 dias. Mas isso vai ser muito interessante para você, porque se em 30 dias você falar assim: caramba, não deu resultado o tratamento com esse produto, o produto é eficaz? Foi usado para 30 dias? Foi. Deu resultado? Deu. Mas comigo não deu. Significa que talvez o seu melasma esteja aqui, ó, e não aqui. Então nós podemos ter pessoas com melasmas aqui, por diversos fatores, como eu citei, mas você pode estar com o seu melasma aqui na derme. Então você tem que ter paciência, você tem que ter um entendimento para saber que você precisa caminhar um pouco mais.
E o Melanoage, ele tem uma funcionalidade, um mecanismo diferente dos outros. Exemplo, o ácido retinóico com a hidroquinona. 100 em cada 100 médicos que eu conheci muito mais, tá? Mas 100 em cada 100 médicos que trabalharam no tratamento de pele, de clareamento de pele, trabalharam com hidroquinona e ácido retinóico. Eu acho que a grande maioria das mulheres, principalmente, e homens, que pegaram uma prescrição médica, perceberam que os médicos prescreveram esses dois medicamentos aí, hidroquinona e ácido retinóico. Então vamos lá, a hidroquinona ela vai agir no melanócito. Melanócitos são as células. As células, elas dão cor à pele, que são os melanócitos. Então essas células, elas estão dando cor na sua pele. Então eu tenho a cor da minha pele por características genéticas. Então eu sou um branco pardo, digamos, ou um branco, sei lá. Você é um moreno, você é uma pessoa ariana, branca, etc. Não é assim? Então as células melanócitos dão a cor. Com o sol, com todos esses fatores que eu falei que causam melasma, você tem uma desorganização dessa célula. Então essa célula concentra num determinado ponto da pele, testa, bochecha, queixo, lábio, né, assim, e esquenta, dá lá a mancha, né, assim. Então esses fatores vão causar a mancha. Então o que acontece? Você tem produtos que vão agir na célula. A hidroquinona, ela age diretamente no melanócito, na célula. O que ela faz? Ela vai eliminando essa célula. Isso é bom? Não. Por quê? Porque aonde está a mancha vai clareando, mas ao redor da mancha, onde a célula está normal, a hidroquinona também vai agindo. Então, ao redor da mancha, você começa a criar um halo branco. Você começa a perceber ao redor da mancha um efeito chamado efeito confete. Esse efeito é um efeito que dá um degradê, principalmente em mulheres mais morenas, mais escuras. E aí não é um tratamento interessante. O ácido retinóico, ele vai esfoliando a pele, esfoliando, né? Se você pegar, por exemplo, um ácido extremamente forte, que é o formol e outros que alguns médicos utilizam, é como se você pegasse a sua pele e arrancasse. Eu não sei se você está lembrado quando você de repente ralou a pele fica rosada, não é assim? Quando você tem um machucado, uma casca, quando você tira não fica rosadinho e tal. Imagina a sua pele com ácido retinóico aplicado, em concentrações efetivas de peeling. É isso que ele vai fazer, então ele vai descamando. É como se você vai tirando folhas de pele e vai descamando a pele, deixando a pele desnuda. Mas isso é perigoso. Por quê? Porque você está tirando aquilo que te protege, que é a pele. Então, o tratamento que nós propomos é diferente. O tratamento que nós propomos não é atacar as células, é atacar a melanina, que é a tinta que a célula libera para dar a cor. Então, no primeiro momento, a gente ataca essa melanina, a gente elimina ou diminui o nível de escurecimento que ela está dando, e ao mesmo tempo nós temos uma substância que é nossa, patenteada, que faz parte do nosso produto, né? Que a gente então faz com que essas células que estão desorganizadas, elas se organizem. Mas para isso você tem que usar durante um período maior. E como que ela organiza? Ela atua em cima de uma proteína que tem tudo a ver com a pele, sustentação, harmonia da pele, que é o colágeno. Então, o nosso trabalho, o meu trabalho de pesquisa, foi em cima de uma substância de uma planta que eu trabalhei, né? A gente tem essas pesquisas. Então, ela atua no colágeno, organizando o colágeno, organizando a fibra, e essa organização, essa harmonia, essa homeostase que nós falamos a nível médico, né, é exatamente esse equilíbrio. Então, a gente quer levar até você um produto que organize isso. Então, você está toda desorganizada, às vezes você está aqui na derme, mais profundo, você não está tendo resultado em 30 dias, você está lá lutando, chegou 60 dias, Moacir chegou 70, mas você vai perceber que os resultados estão lá. Você vai perceber que a sua pele está melhorando. E é uma coisa que eu falo para quem usa
os nossos produtos e qualquer outro produto. Você está cuidando de você, você está olhando, observando, isso é importante, não é assim? Então, o nosso produto vai fazer isso na sua pele, ok? Ele vai agir dessa forma, ele vai atacar a melanina, a tinta, ele vai organizar as células e ele vai estruturar. Vai ser com 30 dias? Pode ser que sim. Onde é que você está? Você está na epiderme ou você está na derme? Vai ser com 60 dias? Você está na epiderme ou você está na derme? Vai ser com 70 dias? Você está na derme. Você está na derme. Você não está na epiderme, você está na derme. Você tem que entender isso. Isso é importante, ok? E eu falo outras coisas também. Além do produto que você vai usar, que é o Melanoage, né, a gente propõe algo a mais. Porque você usa o Melanoage, ok? Você usa o Melanoage 2 vezes ao dia. Então você pode usar uma vez? Pode. É suficiente? É. Eu falo principalmente para aquelas pessoas que de repente estão tendo algum tipo de sensibilidade à pele. Então use uma vez só. Se você continuar tendo sensibilidade, use um dia sim, um dia não. Agora, se você tiver sensibilidade direto, pode ser que algum componente desse produto está te irritando, então pode ser que você tenha que parar. Mas é interessante você parar e voltar. Por quê? Porque às vezes você é uma pessoa extremamente sensível, a sua pele é muito sensível e o Melanoage precisa se acostumar e você se acostumar a ele na sua pele. Então você usa o Melanoage uma vez ao dia ou 2 vezes ao dia. A gente propõe 2 para potencializar. Mas a gente propõe também o uso de uma vitamina C. Por quê? Porque a vitamina C, aqui tem uma vitamina C, a vitamina C ela potencializa o efeito do Melanoage. Ela vai aumentar a capacidade de clareamento da sua pele, além de hidratar a sua pele. A sua pele, o seu colágeno, ele precisa de hidratação, né? A gente passa a vida, às vezes, não cuidando da pele. E às vezes chega uma hora que a sua pele grita e transforma de forma ruim. Então você precisa tratar. Então a gente propõe o uso do Melanoage 2 vezes ao dia e a vitamina C, que você pode usar até 3, 4 vezes ao dia. Você pode usar, são 5 gotinhas, isso é uma proposta também que a gente manda para vocês. E a gente também propõe o uso de um ácido, que é um blend de ácidos, né? É um grupo de ácidos que a gente juntou dentro de um pH que não é um pH de esfoliamento, né? de retirada da pele, mas é um pH que é suficiente para ajudar o Melanoage a penetrar mais na sua pele e agir com mais potencialidade. Então, nós criamos o que a gente chama de kit avançado, são esses 3 produtos, certo? Além desses 3 produtos, o que a gente orienta a vocês? Filtro solar. Filtro solar. Gente, o filtro solar, às vezes tem gente que fala, eu não uso filtro solar, tal, mas às vezes quando você começa um tratamento desse, você fala assim, eu tenho que usar filtro solar, isso é ótimo. Eu vou começar um tratamento de clareamento, tenho que usar um filtro solar, ok? E o filtro solar é um filtro solar bom. O que a gente fala de filtro solar bom? É um filtro solar que tenha um fator de proteção UVA, que você tem 3 tipos de raios ultravioletas, A, B e C. O B é o que causa aquela vermelhidão na pele, aquela queimação, aquela sensação ruim da praia, né? Você vai na praia, toma sol, esquece de usar o filtro, você fica igual um pimentão e arde. Isso é o B, tá? O B, ele age muito na superfície da pele. Ele é grave? Ele pode causar câncer? Pode. Se você tomar demais, pode. Mas muita gente, obviamente, por causa desse ardor, não fica tomando tanto B. Mas o A, esse é o grande perigoso. O C não. O C, basicamente, ele existe, mas não é tão grave. Mas o A, esse é o responsável pelo fotoenvelhecimento. Ele é responsável por esse melasma que você tem. Ele é responsável por câncer, principalmente para os predispostos ao câncer. Esse é grave. Só que o pior, ele não causa dor, não causa ardência. Então, às vezes, vai entrar o inverno, você vai estar num tempo nublado, mas o ar está ali. Então, se você se expor à luz do sol, mesmo em tempo nublado, em frio, use filtro solar. Porque senão o ar vai te atacar e ele é muito perigoso, muito perigoso. Procurem filtro solar que tenha PPD ou UV
proteção UVA elevado, acima de 17. Eu vou fazer um vídeo depois, vou trazer alguns filtros para poder explicar isso para vocês melhor. Mas cuidado com isso, ok? Então, use o Melanoage, use esse kit que potencializa o Melanoage, a gente chama de kit avançado, e filtro solar. Se você fizer isso dia a dia, você vai ter resultado. Lembrando que você pode ter resultados com 30 dias e resultados a mais de 30 dias. Epiderme e derme. Ok? Alimentos, né? Foi pedido para eu falar de alimentos. Ô, gente, às vezes os medicamentos, os produtos, os bons produtos precisam que você se ajude. Precisam que você cuide de você. Cuidar de você não é simplesmente você comprar um bom produto e usar. Não é você tomar uma cápsula que diz que é milagrosa, ou um produto que seja milagroso, etc. O dia a dia de vocês. É o cuidar de vocês. É mente sana em corpore sano. Não é assim? Como diria o filósofo grego, corpore sano, mente sana. Então você tem que cuidar de você em todos os aspectos. Uma forma holística que a gente fala. E o alimento, ele tem tudo a ver. Hidratar, beber água. Mas beber água não é tomar um copo de água por dia. É você deixar dentro da geladeira ou fora da geladeira, caso você queira, talvez fora seja até melhor, mais ou menos uns 3 litros de água, e você olhar todo dia para aqueles 3 litros de água e falar assim, eu tenho que esvaziar isso aqui dentro de mim. Se você fizer isso, vai ser interessante. Aí toda vez que você passar na cozinha, no local que você está, no seu escritório, algum lugar, aqueles 3 litros de água, se você conseguir esvaziar ele por dia, tá ótimo. 2 a 3 litros de água. Beleza? Alimentos. Aí eu falo de alimentos que são ricos em antioxidantes. Né? Então você tem as folhas verdes, bem verdes. O alface é gostoso, todo mundo gosta, tal, mas aquela folha mais verde, né? A rúcula, a couve, né? O brócolis, os legumes, as cenouras, né? Tudo aquilo que traz antioxidantes, que são ricos em zinco, selênio, são ricos, o selênio está muito ligado às amêndoas, né? Então, se você tiver condição de comer amêndoas, não muito, mas uma quantidade, ou seja, alimentos saudáveis, né? Então eu falo de folhas, eu falo de legumes. Você pode comer uma carne? Pode. O problema é você colocar muito sal, muito condimento, né? Mas você pode comer uma carne, você pode comer um bacon, você pode comer um ovo, você pode comer tudo. Tudo pode e tudo foi feito para que seja abençoado na sua vida. Mas você precisa de uma alimentação saudável. Você tem que trazer para o seu corpo alguma coisa que jogue para o seu corpo substâncias que nutrem o seu corpo. Outra coisa, atividade física. A atividade física é fundamental, né? Eu falo que existem elementos químicos, adrenalina, todo mundo já falou, cara, ele tem uma adrenalina muito grande. Você tem adrenalina para o bem e para o mal, mas é a mesma substância, tá, gente? Não existe uma adrenalina para o mal, uma adrenalina para o bem. A adrenalina é uma só substância, só que ela pode ser usada para o bem e para o mal. Como assim? Se você causa no seu corpo, através da atividade física, um efeito adrenérgico positivo na atividade física, isso vai redundar no seu organismo de forma positiva. Mas se você tem o estresse, a ansiedade, o medo, isso causa uma adrenalina negativa no seu corpo. A substância é a mesma, mas você traz ela para o seu corpo dependendo disso aqui. Então, atividade física. Faça atividade física, faça uma boa alimentação, faça uma boa atividade física. Tudo isso vai ajudar no seu melasma. E tudo isso vai levar você a essa velocidade de resultado que você está pensando em ter. Epiderme, derme. Você pode estar aqui, seu resultado pode ser rápido, mas você pode estar aqui, seu resultado vai demorar. Mas, mesmo assim, apesar de você estar usando um produto extraordinário, com resultados comprovados, você estando aqui, você precisa se ajudar. Você tem que se alimentar bem, você tem que fazer atividade física, hidratar, rir, sorrir. Né? Nós estamos em tempos de confinamento.
É difícil? Nós estamos estressados, sim. Mas tenta trazer para você coisas boas. Tudo isso vai te ajudar, tá bom? É o nosso recado de hoje. Valeu? Um forte abraço a vocês.